Olá, amigos, que o Senhor seja convosco. No conhecimento bíblico de hoje estarei falando sobre o vinho. Se você pôr lá no YouTube, Facebook, você vai ver até mesmo os pastores, alguns deles falando que faz o uso de vinho, né? De bebida alcoólica. E o que será que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Então, eu vou estar lendo algumas passagens aqui na Bíblia que vai nos esclarecer, talvez, se você tem dúvida a respeito disso, né? Sabemos que o vinho ele tem um duplo sentido. Ele pode ser alcoólico ou natural, né? A uva espremida e sendo tomada, né? Se fosse para os nossos dias hoje, batia a uva no liquidificador e tomava. E ela fermentada, é, ela virou alcoólica, né? Então, em Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aqueles que neles errar nunca será sábio. Então, nesse primeiro verso aqui, que Salomão escreveu, ele diz que todos aqueles que neles errar nunca será sábio. Então, ele apresenta como um erro, e um erro é um pecado. Capítulo 23 de Provérbios também. 23, do 30 ao 35. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aqui uma advertência àqueles que estão nos bares, né? Tomando, né? 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E será como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Aqui fala, né? Salomão, ele tomava também, né? Ele explica aqui como que é um ébrio, né? Uma pessoa bêbada, né? E ele até fala aqui que as pessoas fazem hoje, né? Tá de ressaca, manda outra em cima para despertar, né? Ele fala que isso aqui no verso 35, que depois de ter acordado com ressaca ainda ia tomar, né? E aqui também apresenta como sendo um pecado. No verso 31 fala que não é nem para olhar para o vinho, né? Não é nem para olhar para a bebida forte, né? E tanto mais tomar. Então aqui a princípio apresenta como sendo um erro também, né? Ele descreve os sintomas do álcool, né? Malefício do álcool. E, e em Isaías 28, Isaías capítulo 28, versículo 7, Isaías 28, Isaías 28, verso 7. Mas também esses erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então aqui Isaías, ele fala que no tempo dali do próprio povo de Deus, até mesmo os sacerdotes, os profetas, faziam uso de vinho, né? E ele apresenta aqui também, mas esses erram, eles pecaram quando usava, né? E então aqui a gente viu a princípio que é pecado. E em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, 17, esse é o princípio de toda a Bíblia, né? Não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, Deus nos considera como um templo. E você jogaria lixo dentro do templo? Dentro da igreja? Não, né? E por que muitas vezes a gente joga lixo para dentro desse templo? Né? E muitas vezes a gente cuida mais de um bem material do que esse templo, né? Se seu Camaro, seu Corolla, seu Gol usa
gasolina, você vai pôr diesel, você vai pôr querosene, né? Para nós pensar, para ter cuidado com esse templo, né? 1 Coríntios 6, verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pode dizer, né? Ou já viu alguém falando, eu faço o que eu quiser da minha saúde. Mas aqui apresenta que o nosso corpo pertence a Deus, né? Então, o princípio da Bíblia, se eu sei que se faz mal para mim, é pecado, né? Eu estou cometendo um pecado aqui contra esse templo, que Jesus pagou um alto preço por ele, né? E daí você pode dizer assim, mas Noé, depois do dilúvio ali, ele fez uma plantação de vinha e fez álcool e ficou bêbado e ficou nu na frente dos filhos, né? Ele errou, ele cometeu o pecado. Você pode ir lá para Paulo, quando ele fala assim, não embriagueis com vinho. E muitos dizem, né, que o pecado está no se embriagar. Mas como já vimos aqui nos textos que eu li, não é nem para olhar, imagine para tomar, né? Então, ele fala isso lá em Efésios 5,18, não embriagueis com vinho. E lá em 1 Timóteo 5,23, ele fala para Timóteo tomar um pouco de vinho, né? Porque ele tinha um problema de estômago. Será que ele estava falando para beber vinho fermentado, vinho alcoólico? Creio que não, né? Porque ele diz lá em 1 Coríntios, olha o que ele diz, capítulo 6, das pessoas que não vai herdar o reino de Deus, né? Ele diz assim, ó, 6, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e o 10. Das pessoas que, se não se arrependerem, não vão para o céu. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Opa, aqui Paulo falou nem os bêbados. Então, ele falou lá para Timóteo que era para tomar suco de uva, né? A uva pura. Porque ele não ia falar isso aqui agora, né? Se nem os bêbados herdarão o reino de Deus, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele fala que alguns desses que ele citou aqui, eles se arrependeram. E talvez eu esteja falando para alguém, né? Se você se arrepender, Deus vai te perdoar, né? E também aqui, você pode falar, mas Jesus, ele tomou o vinho ali na Santa Ceia, ele fez o primeiro milagre dele do milagre ali da água para o vinho. E será que Jesus, ele cometeu pecado? Em 1 Pedro 2,22, 1 Pedro 2,22, aqui é ao vivo, hein, pessoal? Ao vivo. 1 Pedro 2,22. Para quem diz que Jesus bebeu álcool, ele bebeu o puro suco da uva, né? Aqui diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Em 1 Pedro 2,22. Então, ele fez o milagre ali da água para o vinho, o puro suco da uva, né? O suco doce, como o mel, né? E então Jesus, ele não pecou, senão se ele tivesse feito o álcool aqui, ele teria cometido o pecado, e ele não pecou. E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, que não há benefício nenhum de tomar álcool, né? Olha aqui alguns dados que eu tirei aqui. Cerca de 22% dos suicídios, 22% de violência interpessoal, 15% das lesões de trânsito, 30% de câncer de boca e de garganta, 25% de pancreatites, 12% de casos de tuberculose, 10% de câncer de intestino grosso,
8% de câncer de mama, 8% de doenças cardíacas e 50% de casos de cirrose. Então, você pode falar que a Bíblia apresenta algumas pessoas que fizeram uso de bebida alcoólica. Mas a Bíblia, o princípio da Bíblia, se faz mal para mim, eu sei que faz mal, e eu faço, eu estou cometendo pecado. Então, uso de álcool, bebida forte, é pecado na Bíblia. E então, para me finalizar esse conhecimento bíblico, então, quem inventou o álcool? Quem inventou o álcool? Eu vou ler aqui no livro Temperança, página 12, que a profeta do Senhor escreveu. Ela diz o seguinte: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentado proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e os converteria em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos, de modo que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Levando os homens a tomar álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Sério isso aqui, né? Quem foi o inventor do álcool? Foi o próprio Satanás. Ele pegou as coisas de Deus, que era para nossa saúde, os alimentos para nossa saúde, e transformou em venenos. Então, o inventor do álcool é Satanás. E como disse Paulo ali, quando ele citou os injustos não herdarão o reino de Deus, ele cita, né? Se nós se arrepender, Deus vai nos perdoar. E alguém pode pensar assim: ah, mas você bebia, você usava droga, você fumava. Mas hoje esse vazio é preenchido com Jesus, com a palavra dele, né? E creio que Jesus pode preencher esse vazio que você preenche com o álcool hoje, ou qualquer outra coisa, né? E isso aí foi o estudo, o conhecimento bíblico de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para você. E até um próximo estudo. Que o Senhor te abençoe e guarde isso na tua mente. Fique com Deus, a paz.